Algumas semanas atrás eu tava morcegando pelo YouTube, até que eu me deparei com esse vídeo aqui, do canal Locomotiva. Ele falava sobre um cara que tava jogando No Man's Sky, se perdeu em um planeta repleto de água, sem combustível e com pouco oxigênio. Ele compartilhou no Reddit que ele tava passando por uma situação não muito boa e os players foram resgatar ele. E fazia muito tempo que eu não ouvia falar de No Man's Sky. Eu me lembro quando ele lançou, que foi em 2016, E digamos que ele foi uma bosta completa. quando ele lançou, as pessoas não aceitaram ele muito bem, até porque ele não cumpriu nem metade do que ele prometeu. Foi prometido um universo inteiro, repleto de coisa pra fazer, e a gente recebeu um monte de planetas vazios, bolas grandes de pedra e animais genéricos e feios. E bota feio nisso, tá ligado? Era, tipo, muito feio. Era pior que bater em mãe. Não que eles sejam muito bonitos hoje em dia, pra falar a verdade, eles são bem feios ainda, mas dessa vez são mais interessantes. São mais variados, mais bonitos em alguma forma que eu não sei explicar. Acho que exótico se encaixa melhor. Mas apesar do seu início conturbado, do seu nascimento não muito prazeroso pra quem tanto esperava o jogo, a Hello Games com o passar do tempo foi consertando ele e lançando novas atualizações. Felizmente, com um pouco de vergonha na cara, eles lançaram essas atualizações de graça, não foram DLCs pagas como a porra da Phantom Liberty que a CD Projekt Red lançou em um jogo fudido que é o Cyberpunk, mas o ponto aqui não é esse. O ponto é, eles prometeram e cumpriram, de certa forma. O jogo hoje em dia ele é bem melhor do que quando ele foi lançado, e eles cumpriram praticamente tudo o que prometeram, e até adicionaram recursos novos que a comunidade foi pedindo ao longo dos anos. Então dá pra se dizer que eles realmente se redimiram. O jogo ele ainda não é perfeito, tem bastante bugs, e eu vi alguns que são bem engraçados. E depois dessa explicação rápida, esse monólogo imenso que eu tô gravando várias e várias vezes, porque eu tô errando a fala graças à minha dicção infeliz, eu vou mostrar pra vocês as minhas 24 horas de gameplay, ou pelo menos parte delas, o que eu conquistei nesse jogo e como foi a minha experiência jogando isso. Sei lá, eu achei interessante a ideia e... Foda-se. Outros exploradores poderão entrar na sua sessão. Então bora lá. Deixa eu ver... Normal, uma viagem infinita, explore e sobrevive num universo... Caralho, o português foi pra casa do cacete. Uma viagem infinita. Explore e sobrevive num universo sem limites. Modo relaxado. Uma experiência simplificada. Menos sistemas para gerir, custos mais baixos. Criativo. Explore e cria livremente, sem custos, sem danos, sem limites. Sobrevivência. Um desafio de sobrevivência. Mais perigos, um inventário menor, custos agressivos. É acrescidos, na verdade, ok. Personalizado, de gentil a permamorte, controla tudo sobre a tua experiência. Expedição de comunidade. Empreende uma expedição de tempo limitada para obter recompensas especiais. Cara, que trilha sonora gostosa. Ó. Lesincho Yoda, Sebardo Kabaf, Efra Fristrin. Nossa, o nome dessas galáxias. Tovek, Nagrifere. Esse é nome de galáxia ou de player que criou seus próprios universos? Caralho, o jogo minimizou. Calma. Agora foi. O Toxi, sistema Mobino Sal, nova descoberta. Nesse momento eu tava fazendo uma explicação muito bem detalhada de como era o início do jogo, mas eu perdi o áudio. Eu enfiei o áudio no cu e como faz mais de um mês que eu gravei isso, eu não lembro de absolutamente nada do que eu disse. Então eu vou tentar reexplicar por cima, assim, só pra ver se dá, né? Bom. Ai meu Deus. Mas enfim, ignorem a foto do Lenobreg e vamos lá. Eu spawnei em um mundo chamado Lutoxi, sem saber quem eu era e de onde eu era. Tudo que eu sabia é que meu traje estava conectado com o Atlas, que é esse octaedro com um zóio vermelho que aparece aí. A fauna do planeta era bem escassa e a flora não era lá grande coisa. Ele também é bem escuro, com uma atmosfera bem densa e extremamente quente. Vez ou outra tinha umas tempestades quentes pra cacete que passavam dos 100 graus.
Esse iniciozinho aqui é o tutorial, ele te ensina a coletar os itens, a craftar as coisas e a utilizar algumas ferramentas que você tem à disposição. Tem um momento que o nosso exotraje ele recebe um sinal, seguindo esse sinal a gente encontra uma nave essa que quando a gente entra se conecta com o exotraje automaticamente. Isso indica que essa nave é nossa. Ela tá quebrada, então a gente vai coletando recursos, seguindo alguns sinais, até a gente conseguir consertar ela e finalmente poder vazar do planeta, que é um planeta de merda. Ai, essa trilha sonora do Donkey Kong é tão gostosa. Ai, Nintendo, Nintendo. Eu te odeio tanto, mas ao mesmo tempo eu te amo tanto. Depois da gente sair daquele moquifo em forma de planeta, que é o Lutoxi, a gente recebe uma mensagem no espaço. Essa mensagem guia a gente até outro planeta chamado Furfor-X, que é muito mais bonito, muito mais interessante do que o outro. Caralho, que foda o planeta. Não, e ele entra na órbita e foda-se. Cara, o sistema de renderização disso aqui é muito massa, velho. Não tem tela de carregamento, tá ligado? Ele só entra no planeta, isso é muito foda. Chegando lá, a gente encontra destroços de aparentemente uma cápsula, e esses destroços estão emitindo um sinal que a gente decodifica. Decodificando ele, a gente aprende o computador de base, e logo depois a gente aprende também o modulador de terreno. Eu analisei um pouco da fauna, encontrei um koala isso, um bípede koala de duas estranho, coletei cobre, fiz um refinador e fiz uma base. Não me julguem, tá? Porra, primeira vez jogando. Pouco depois eu saí em busca de um local novo pra minha base, porque eu achei que era meio... Sabe, não condizia com o meu status social na vida real. Então, durante as minhas andanças, eu encontrei um ponto comercial, que é essa estrutura gigantesca de ferro, onde tem essas criaturinhas bem feias, que são os Gex. Não se deixe enganar pelas carinhas bonitas. Pera aí, carinhas bonitas, eu acabei de falar com o chefe. Enfim, não se deixe enganar, eles são cruéis. A raça deles tem um legado manchado de sangue de outras espécies. Serão escravagistas, conquistadores, completos psicopatas. Depois de comprar algumas coisas com os Gex que ali estavam, eu tomei a decisão de fazer minha base perto do ponto comercial, mas como eu não tinha material, eu retornei até Lutoxi, que lá tinha mais metais, para pegar um pouco. Quando eu voltei, eu não achei mais o mercado, eu simplesmente me perdi do ponto comercial. E enquanto eu vagava por aí, encontrando o local à altura de minha dignidade, me aconteceu algo um pouco diferente. Até esse momento eu não sabia nada desse jogo, a não ser sobre o lançamento conturbado dele, e eu não sabia o que esperar e nem se eu devia esperar algo dele. Mas nesse momento, enquanto a música soava e essas naves vinham na minha direção, eu me encantei. Foi a mesma coisa com Cyberpunk, Red Dead, Shadow of the Colossus, ou até mesmo Shaya, que eu joguei quando eu ainda era um fedelho de 7 anos. A sensação do novo, sabe? Aquela sensação de descobrimento. Aquela sensação de estar vivo. Por motivos de força maior, eu sempre joguei os mesmos jogos ou tinha que assistir no YouTube. Cresci vendo Venom, BRK Sedu, Funk Black Cat. Meus pais sempre se esforçaram ao máximo por mim, mas obviamente um computador ou um console pra jogar nunca seria uma prioridade maior que pôr comida na mesa. Por isso o único PC gamer que eu tive é esse que eu estou usando nesse momento, que foi comprado peça por peça em cada promoção que dava. E poder pegar e descobrir esse mundo novo, esse jogo nesse momento, por mim mesmo e não por um vídeo, e me impressionar com coisas bobas como essa, em um PC que eu conquistei, não tem preço. E é genuinamente mágico. A música, o ambiente, todas as coisas juntas fizeram me sentir genuinamente feliz. E é isso que eu curto nos jogos. Não estou dizendo pra você comprar esse jogo, que é o melhor jogo do mundo e blá blá blá. O fato de eu gostar de um jogo não torna ele bom, assim como o fato de você odiar um jogo não torna ele ruim. Mas enfim, esse momento foi mágico e gratificante, então eu quis dar uma ênfase nele. Mesmo sendo algo pequeno. Mas... continuemos.
Eu achei interessante essa ideia de ter uma casa de madeira, enquanto você tem literalmente uma nave que sai do planeta. Tanto quanto engraçado. Crê em Deus Pai. Mano. Bicho! Que porra é isso, velho? Minha... Se uma merda dessa passa... Eu reparei o robozinho no lombo dele lá. Ela é a lanterninha. Ela acompanha a câmera. É realista. Agora. Fêmea hipnotiza a presa? Não, parecendo aquele preguiça lá do Madagascar, lá da câmera do gelo. Ó, filho lá. Com a base pronta, eu fui em busca de recursos para fazer uma atualização de motor para minha nave que me permitiria viajar entre sistemas estelares. Terminando a atualização, eu cheguei ao primeiro sistema, que é o Lustant 14. Mal saindo da dobra, eu já recebi uma mensagem SOS, que obviamente eu decidi ajudar, porque eu sou um cara muito gentil e humilde, que deveria ser exaltado. Sem falar do meu pênis imenso. Chegando no local, a gente encontra uma nave quebrada, onde é possível fazer o download do registro de viagem para entender o que aconteceu, já que não tem nenhum tripulante no local. O log estava corrompido e tudo que sobrou foi o nome da lenda que era responsável por pilotar a nave. E era só isso mesmo, não tinha mais nenhuma informação realmente interessante ou... qual que é a palavra? Enfim, era só isso. Ah, também tinha uma atualização nova. Voltando ao glorioso espaço sideral, recebi mais uma ligação. Dessa vez, o vulgo do malandro é nada. Ele disse que conseguiu me localizar porque eu estava emitindo um sinal parecido com o do Artemis. Provavelmente porque eu andei fuçando nas coisas dele. O nada percebeu que, assim como eles, eu sou um viajante e me convidou para entrar na anomalia. A anomalia é uma estação espacial que fica escondida entre realidades, longe do sistema de monitoramento do Atlas. Ela funciona como um lobby online, ali os players podem se encontrar, trocar uma ideia, fazer missões e comprar melhorias. O Nada explica, meio por cima, a situação e diz que aquilo é um local seguro. Depois de falar com o Nada e trocar ideia com o pessoal de lá, eu segui a minha jornada. Recebi mais uma transmissão do Artemis e, dessa vez, consegui ver o rosto dele. O sinal estava fraco, mas conseguimos conversar um pouquinho. Ele me pediu para encontrar um holoponto, que é uma torre que amplifica os sinais, assim a gente poderia se comunicar melhor. Segundo os relatos dele, muita merda aconteceu e ele foi parar em um planeta sem sol. Sendo bem sincero, eu não lembro exatamente dos detalhes, mas sei que ele tava bem na merda. Então ele pediu minha ajuda, eu aceitei, assim eu podia salvar ele e de quebra descobrir um pouquinho mais sobre mim mesmo e sobre os viajantes. Eu recolhi as informações, fiz mais melhorias, explorei um pouco o espaço, consegui o que ele precisava e, logo depois, vou ter o holoponto para transmitir os dados. Apesar de estar sozinho mal das pernas, o Artemis usou tudo que tinha ao alcance dele e fez alguns desenhos das estrelas visíveis de onde ele estava, para que eu pudesse procurar algumas constelações semelhantes. E é aí que as coisas ficam estranhas. Porque aquelas estrelas não existem. Com essas informações ficou claro que decisões drásticas precisavam ser tomadas. Algumas missões foram realizadas, mais recursos coletados, novos upgrades instalados. Eu até troquei de nave nesse meio tempo. Baseado nas informações que tinha graças ao Artemis, fui atrás de outro viajante, o Apollo. Um sujeito meio frio e calculista. Troquei uma ideia com ele e disse que era amigo do Artemis e... Logo em seguida ele já veio com aquele papo chato do caralho, lista de merda. Contei o que havia acontecido com o Artemis e nisso ele viu uma oportunidade. Descobrir mais sobre a verdade escondida, entender melhor os sentinelas, o Atlas, as anomalias e, claro, dinheiro. Sim, dinheiro, óbvio, né, porra, é um universo capitalista.
Mas o que é o Atlas? Você pode estar se perguntando, então fica de boa que eu vou te explicar. Ou pelo menos tentar. O Atlas é o nome de um sistema de controle universal. Ele que mantém as coisas nos trilhos. É o Atlas que decide o que é certo e o que é errado. Já os sentinelas são sua força armada, responsáveis por lidar com as anomalias. Anomalias, como o próprio nome já diz, são coisas que não deveriam acontecer, segundo as diretrizes do sistema. Pode ser desde um idiota detonando a fauna de um planeta, até uma estrela colapsando. Também existem os corrompidos, que são sentinelas que pararam de obedecer ao Atlas e deixaram de seguir suas regras. Cada raça do universo tem uma visão diferente sobre o Atlas. Os Geks e os Korvoks, por exemplo, enxergam o Atlas como um quase deus. Já os Vikings o veem como inimigo. E já que eu tô falando das raças, eu vou tentar explicar elas aqui também rapidinho o que elas são. Os Korvax são seres sintéticos, tipo robôs com consciência coletiva. Eles compartilham memórias entre si por meio de um sistema chamado convergência. Isso faz com que a dor de um seja sentida por todos e o conhecimento também. No passado, eles foram escravizados pelos Geks, mas depois se libertaram com a ajuda dos Vikings. Nessa rebelião, milhares se sacrificaram e usaram sua tecnologia para se infundir no DNA Gek, mudando a sede de sangue deles por uma sede de comércio e tornando eles menos cruéis. Ou seja, sua bondade é oriunda de uma abundância forçada em seus genes. Então, muito provavelmente, eles ainda seriam racistas. Mas bom, passado é passado. A fé dos Korvax no Atlas é quase religiosa, tratam ele como um criador. São altamente inteligentes, especializados em ciência, tecnologia e dados. Os Vikings são guerreiros, altos, fortes e orgulhosos. Um desses merdas, inclusive, até me deu um soco na cara porque eu ajudei ele se ele pedir. Tipo, Eu devia ter deixado aquele merda tomar no cu sozinho. eles vivem uma cultura baseada na honra e na batalha. Eles têm um ódio profundo pelos sentinelas e eles acreditam que o Atlas é responsável pelas ações dos sentinelas e pela opressão das raças. Mesmo sendo uns arrombados de marca maior, alguns Vikings têm uma sabedoria até que da hora e respeitam os viajantes se você provar pra eles que você é digno e pipipi popopó, porque um suposto grande Viking fodão do passado diz que assim tinha que ser. Atualmente, os nanicos dos Geks vivem à base de comércio, mas ainda assim dá pra ver um pouco do passado deles e algumas atitudes deles. Até a divisão social deles é meio militarizada e ligeiramente elitista.